Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço! Olá, você está no Conexão BH aqui no canal Noticioso. Hoje falando de trânsito, mobilidade urbana, o que para muitas pessoas significa imobilidade urbana. As aulas voltaram na última semana e já é possível perceber o caos nas ruas da capital. Nós vamos falar do passivo de obras que Belo Horizonte tem há 40 anos. O prefeito Calil prometeu e está cumprindo o que prometeu: não fazer nenhum investimento na área de mobilidade urbana. E a situação se agrava dia após dia. A cidade de Belo Horizonte tem a maior frota per capita do país. Exatamente, são quase 2 milhões de veículos para uma população de 2,5 milhões de pessoas. Ou seja, a população de Belo Horizonte dá sinais nesse ato, nessa escolha, né, do transporte individual, dá sinais do que ela deseja. Mas o gestor do trânsito e o administrador das obras da cidade, a SUDECAP, não entendeu isso. Eles continuam achando que o melhor a fazer é tirar carro das ruas, estreitando vias, dificultando a vida de quem escolheu o automóvel como meio de transporte. Lembrando apenas que a população brasileira, 30% apenas da população brasileira tem automóvel. Uma comparação, o norte-americano, ou o cidadão norte-americano, o cidadão estadunidense, né, ele tem 92% da população tem carro nos Estados Unidos. Na Europa, essa taxa é de 70%. Veja bem, nós estamos diante de um problema. Nós temos um passivo de obras, existem aproximadamente 150 obras necessárias que precisam ser feitas em Belo Horizonte. A cidade não tem esse dinheiro para fazer essa quantidade de obras, mas precisa eleger algumas delas que você que está me assistindo sabe do que eu estou falando. São os gargalos, aqueles locais onde todos os dias o trânsito trava e a gente fica ali parado horas, algumas pessoas horas, perdendo aquele tempo que deveria ser dedicado ao trabalho ou ao lazer. Essas obras, elas viraram paradigmas. Nós temos especialistas que dizem que obra não resolve o problema e que a cidade é para as pessoas, que as pessoas precisam andar de ônibus, andar de bicicleta, né, a pé. Né? Eu tenho a sensação que esses especialistas vivem em outra capital e não aqui em Belo Horizonte. Nós temos um outro problema sério em Belo Horizonte, que é a pavimentação asfáltica. Praticamente 50% das ruas dos bairros de Belo Horizonte estão com asfalto em péssimas condições. O asfalto ele é importante para manter a fluidez no trânsito, onde os sinais, evidentemente, deixam. Praticamente em todas as vias de Belo Horizonte, a falta de sincronia semafórica é um problema sério também. Repare você, quando você sai em um dos corredores de trânsito de Belo Horizonte, a gente costuma parar, eu já fiz esse teste, peguei a Avenida Amazonas na Praça da Estação e fui até o anel rodoviário com 45 sinais de trânsito. Eu parei em 32 sinais. Eu fiz isso em vários horários, de manhã, de tarde e à noite. Você para, no mínimo, em 32 sinais ao longo da Avenida Amazonas. E isso vale também para a Avenida Nossa Senhora do Carmo, isso vale para a Pedro II, isso vale para a Cristiano Machado, vale para Antônio Carlos, vale para Amazonas,
vale para a via expressa, que ainda é a única via expressa do Brasil que ainda tem 6 sinais. O Complexo da Lagoinha, que faz a ligação desses corredores, Cristiano Machado, Antônio Carlos e Pedro II, com a via expressa, ainda tem 6 sinais, todos eles funcionando fora de sincronia. O poder público, no caso a BH Trans, vem trabalhando no sentido de desestimular o carro, estimular o transporte coletivo, ou seja, o ônibus ou a bicicleta, e desestimular o carro. Infelizmente, essa cidade que existe na cabeça dos técnicos da BH Trans não é a cidade que nós conhecemos. Nós sabemos que a temperatura média de Belo Horizonte varia na casa de 29, 28 graus. E que bicicleta, para o transporte, a não ser em lazer, é complicado. Você concorda? Quem usa bicicleta para o trabalho, a maioria das pessoas são os ativistas. Nós temos aí praticamente 83 quilômetros de ciclovias que passam a maior parte do tempo vazias. Eu não sou contra ciclovia e nem bicicleta, mas nós temos que considerar a topografia da cidade e o clima para que a gente possa tirar conclusões e verificar que a bicicleta, exceto para os ativistas, ela não colou em Belo Horizonte. Esse movimento que a prefeitura está fazendo, no sentido de tentar tirar carro da rua, um dos projetos chama Mob Centro, é aquela região ali, a região central da cidade, que recebeu mais de 50 intervenções, no sentido de estreitar, dificultar a vida de quem usa o carro lá na região central de Belo Horizonte. Eu, sinceramente, acho que isso só piorou as coisas na região central. Ou seja, com a desculpa de que a cidade é para as pessoas, a BH Trans fez várias intervenções, uma delas ali na Avenida Afonso Pena com Carandaí, que estreitou, criou passeios no meio da Avenida Afonso Pena, num local que é de circulação. Uma coisa é você fazer intervenções ali na região ali da Avenida da Rua Rio de Janeiro, próximo à Praça 7, outra coisa é você fazer uma intervenção dessa na Avenida Afonso Pena, que é um corredor de tráfego. Nós não temos corredores laterais. A BH Trans fez essa intervenção, mas não acompanhou, mas não tem acompanhado o desdobramento disso, o significado disso. Isso foi feito também lá no bairro da Cachoeirinha, foi feito ali na região hospitalar, o Mob Centro e a Zona 30, a diminuição de velocidade. Ali é outra região também que é corredor, para quem vai para a Zona Leste, precisa ser revisto. Você deve perguntar sobre o metrô. O metrô de Belo Horizonte é mito ou é realidade? Para que você tenha uma ideia, 1 quilômetro de metrô, o custo de 1 quilômetro de metrô custa nada menos do que 350 milhões de reais. Belo Horizonte não tem e não vai ter metrô, por razões objetivas. Para que tenha metrô, é necessário uma demanda de passageiros, no mesmo sentido, o que na linguagem técnica chama hora pico sentido, de pelo menos 60 mil passageiros. A cidade tem 28 mil passageiros hora pico sentido. E o modal recomendado pela engenharia é o monotrilho. Na verdade, é o metrô, só que ao invés de subterrâneo, é aquele metrô que anda por cima. São Paulo fez, várias capitais da Ásia fizeram e está dando certo. São Paulo já tem uma linha inaugurada, Cidade Tiradentes, Vila Prudente, são 27 quilômetros, eu estive visitando a obra e dá certo. É o modal recomendado pela engenharia. Vigas de 12 a 15 metros de altura e vigas atravessadas de 30 metros de comprimento que podem chegar até lá na região do BH Shopping, sobe, desce. A cidade tem mais de 130 quilômetros de projeto de monotrilho viáveis, com demanda e com estudo de viabilidade.
Isso aí está dependendo da decisão do prefeito e eu sei que ele está cuidando disso aí. Tem grupos interessados na construção do monotrilho, bastando apenas a prefeitura dar as garantias que o monotrilho precisa, ou seja, esses investidores precisam. BRT Move, nós sempre ouvimos aí a BH Trans falar que vai colocar BRT na Avenida Amazonas. Seria uma loucura, né? Para você ter uma ideia, as duas calhas, ou seja, a largura da Avenida Antônio Carlos e da Avenida Cristiano Machado, elas têm 50 metros de largura. 27 metros foram utilizados para o BRT. O BRT é um bom transporte, melhorou a vida das pessoas que usam ônibus, né? Mas não é o modal recomendado pela engenharia. Ele toma espaço aonde não tem mais espaço, né? Quem pega a Avenida Cristiano Machado ou a Avenida Antônio Carlos diariamente sabe do que eu estou falando. Nós temos o meio da avenida com o MOVE, né, que anda ali, mas chega lá no centro, ele não consegue deslocar. E aí, no meio, o MOVE e do lado não move. Quem vai de carro fica parado horas, perdendo tempo, poluindo o meio ambiente e perdendo aquele tempo que poderia estar sendo utilizado no trabalho ou no lazer. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos falando de rotas alternativas. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço! É isso aí, de volta com o Conexão BH, falando do trânsito de Belo Horizonte e da imobilidade urbana. Nós temos alguns paradigmas que precisam ser quebrados de que a cidade não deve fazer obras. Essa é a tese de alguns técnicos da Prefeitura, da BH Trans e da Sudecat. Na tese deles, obras empurram o problema de um local para o outro, de um sinal para o outro. Na verdade, nós precisamos de ter corredores capazes de atravessar a cidade sem interrupção de tráfego, ligando os principais corredores. Mas até que isso aconteça, tem algumas alternativas que precisam ser consideradas, especialmente as rotas alternativas. O que são as rotas alternativas? São aquelas ruas utilizadas especialmente pela turma do táxi, né, aquelas pessoas, aqueles motoristas mais antigos que conhecem os bairros por dentro. Né, se essas rotas alternativas, e eu estou falando de mais de 100 rotas alternativas mapeadas, se elas forem bem asfaltadas, conhecidas pela população e sinalizadas, nós conseguimos tirar pelo menos 20% do trânsito dos grandes corredores. Quem mora no centro e vai para Pampulha, tem várias maneiras de chegar na Pampulha. Você pode usar as que todo mundo conhece, que é a Avenida Pedro II e a Avenida Antônio Carlos, ou você pode entrar pelo Padre Eustáquio, entrar pelo Colégio Batista e ir atravessando até chegar ao Jaraguá e, por consequência, na Pampulha. Existem várias maneiras, tem pelo menos 10 rotas alternativas para você chegar na região norte da cidade, mas todo mundo conhece apenas duas. A proposta é exatamente fazer com que essas rotas alternativas sejam conhecidas e utilizadas pela população. Você que é incomodado com os radares da cidade, exatamente. A cidade tem mais de 400 radares e detectores de avanço. Radar, ninguém é contra quando a velocidade é compatível com a via, né? A maioria das vias em Belo Horizonte, aliás, a totalidade das vias de Belo Horizonte é 60 quilômetros. Mas algumas poderiam ser 70 quilômetros, especialmente aquelas onde não há trânsito de pedestre, como, por exemplo, a região ali do Complexo da Lagoinha, a própria Avenida Cristiano Machado, a Avenida Antônio Carlos, em várias partes da Antônio Carlos, poderia ser 70. E olha, se fosse 70 quilômetros a velocidade,
as multas por excesso de velocidade, que acontecem pela diferença de 1 a 5 km horários, deixariam de existir. Eu estou falando que 83% das multas por excesso de velocidade acontecem por uma diferença de 1 a 5 km horários. Isso prova que existe um interesse arrecadatório maior do que a questão da segurança. Isso é um assunto que o prefeito tinha que saber e tomar providências. Outra questão séria no trânsito de Belo Horizonte são os semáforos. Belo Horizonte é a capital com o maior número de semáforos do Brasil. Nós temos mais de 1.000 sinais de trânsito. A maioria deles funcionando, a maioria das vias funcionando em onda verde. Eu já fiz o teste várias vezes, por exemplo, na Avenida Amazonas, que tem 45 sinais. Eu já peguei a Avenida Amazonas lá na Praça da Estação e fui até o anel rodoviário e parei 32 vezes. E isso em horários alternativos. Prova de que não há nenhum compromisso com a fluidez. E ao não haver compromisso com a fluidez, não há compromisso também com o meio ambiente. Carro parado, queimando combustível, além de estressar, de virar um problema de saúde pública, também é prejuízo para o meio ambiente. Vamos falar agora de estacionamentos. Eu não sei se você sabe, não é permitido em Belo Horizonte estacionamentos subterrâneos e estacionamentos verticais. Na tese da BH Trans e da Sudecap, o estacionamento leva trânsito para onde é edificado, onde é construído. Eles preferem carros parados nas laterais das vias ou em cima dos passeios. É brincadeira, né? Ciclovias, você que gosta de bicicleta, eu também gosto de bicicleta, mas nós temos que reconhecer que não é o modal de transporte mais apropriado para a cidade de Belo Horizonte. Nós temos 83 quilômetros de ciclovias que já deram prova de que não emplacou. O clima e a topografia da cidade de Belo Horizonte não ajuda para que você pegue a sua bike e vá para o trabalho. Isso, exceto 0,6% da população, que são os ativistas, que eu respeito, né? Eu, inclusive, ando de bicicleta, mas como modal de transporte realmente não é o caminho. As ciclovias, os planos da BH Trans precisam ser revistos. Não que não possa ter ciclovias, né? Nós precisamos de ter ciclovias, mas não competindo com carro nos grandes corredores e em vias que já são estreitas. Isso não funciona, já está comprovado que não funciona. Olha, as aulas voltaram essa semana e um grande problema são as filas duplas. A cidade tem colégios em praticamente todos os bairros e trânsito em todos os bairros. O recomendável, né, se você aí no seu prédio tem famílias que têm crianças na mesma escola, por que não implantar a carona solidária? A carona solidária, no meu tempo, isso funcionava bastante. Eu ia para a faculdade, ali na Newton Paiva, estudei na Newton Paiva, na PUC, pegava carona, tinha uns pontos de carona, né? Isso precisa funcionar, isso precisa ser estimulado, né? Belo Horizonte tem um outro problema seríssimo: os quebra-molas em locais perigosos, né? Nós temos ali na Avenida Barão Homem de Melo, eu sei de notícias de assaltos, né, de roubos, de sequestros em quebra-molas, né, nas lombadas. Né? Isso precisa ser revisto urgentemente, porque quando você diminui a velocidade para parar nesses quebra-molas, muitas vezes o bandido está lá de tocaia, não tem polícia. Então nós precisamos rever isso aí, porque é reincidente o número de assaltos em quebra-molas. Eu falei do projeto Mob Centro e vamos passar agora para as passarelas. Nós temos ainda na Avenida Cristiano Machado 13 interrupções de tráfego, o que deveria ser
livre, a Avenida Cristiano Machado, interligando com Antônio Carlos, com a Pedro II, com a Via Expressa, com a Amazonas e, por que não dizer, a Bias Forte, passando por debaixo da Praça Raul Soares, conectando a Savassi, a Nossa Senhora do Carmo. Tudo isso é possível. A engenharia resolve tudo isso. E muitos desses sinais é para pedestre, porque passarela, não passarela, ao invés de deixar a travessia ali no próprio nível. Enfim, os assuntos são múltiplos, nós vamos continuar com esse programa mais vezes, mais apresentações, falando do trânsito, das soluções do trânsito de Belo Horizonte, dos investimentos que precisam ser feitos. Nós sabemos que a cidade não tem como fazer todas as obras, todos os 200 gargalos que ela tem, mas a prefeitura precisa eleger alguns pontos e trabalhar nesses pontos, fazendo as obras de engenharia que são capazes de destravar o trânsito e permitir o ir e vir com um pouco mais de qualidade, porque realmente está difícil. É estressante, é poluente, né? E nós vamos trazer esses pontos aqui num próximo programa. Eu agradeço a sua audiência e na semana que vem nós estamos de volta com mais um convidado aqui no Conexão BH. Se você gostou, inscreva-se no canal, clique na mãozinha, né, e participe do nosso programa, sugerindo temas. O meu e-mail está aí embaixo da tela, é jarribeirobh@gmail.com. Obrigado e um abraço. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!